O fofurômetro foi lá no alto agora, não foi, gente? Esse fofurômetro. Primeiro, agradecer pelo convite, por estarmos aqui hoje. É uma casa, a gente fala assim, as outras casas ficam enciumadas, né? Mas, de vez em quando, a gente vai em certos ambientes, a gente sente uma sintonia, uma vibração tão amiga. E é uma casa que sempre nos surpreende positivamente pelos frutos. Né? O Evangelho fala assim que se reconhece uma árvore pelos frutos. A casa é muito bonita, né, gente? Mas os frutos que ela produz são mais belos ainda, né? Então a gente fica numa alegria fora do comum. Volta e meia a gente encontra com alguém produzindo algo muito bom. Aonde que você frequenta? Onde você vai? Ah, Manuel Felipe Santiago. Então a gente vê que ela produz bem. Né? E uma casa escolhida, por assim dizer, né? Talvez justamente por essa seriedade de trabalho, para permitir, né, que nós tivéssemos acesso a belíssimas lições extremamente profundas. Né? A gente ficou assim encantado com o livro. Hoje pediram para a gente falar de uma lição em específico, mas a gente ficou encantado com o livro de ver a profundidade, porque ultimamente eu tenho escolhido o livro não pelos capítulos, mas pelos parágrafos. E aí, quando nós lemos um parágrafo e descobrimos que dá para falar bastante sobre aquele parágrafo, é porque tem muito conteúdo condensado. E no tempo atual, tem feito muita falta para a gente ler, estudar, sintonizar com coisas boas, porque o mundo anda um pouquinho agitado, né? As pessoas têm sido pessimistas com essa agitação e eu, ao contrário, tenho sido extremamente otimista com isso, porque o parto, não é? Como diria o Tinha Vanessa, o parto da semente, para que saiam belas árvores, flores, né? Ele é doloroso. Não é? Então, os momentos que nós passamos são momentos de transformação, e os momentos de transformação são momentos que nos convidam a uma alertiva maior acerca de muitas coisas. Né? Então, com certeza, se nós elevarmos um pouquinho a visão, se nós começarmos a entender melhor aquilo que tem nos cercado, essa onda de pessimismo coletivo, ela vai dar lugar a uma onda de otimismo, de luta, não é? De grande esforço, que certamente será positiva. E esse livro vem nos convidar a exatamente isso. E a lição escolhida, acredito eu, de propósito, né? Foi justamente o homem e sua atitude diante do mundo. É o capítulo 16 do livro, Lições de Luz. Essa lição em específico, ela é assinada pelo Espírito André Luiz, né? E veio através das mãos e do esforço da nossa companheirinha Alda. Muito bem. Começa a lição assim: apelos fantasiosos, fuga da realidade, objetivos não fundamentados na responsabilidade, prazer efêmero, obtenção de lucro sem medida, é igual expressão do egoísmo, felicidade sem jaça. Jaça eu tive que olhar no dicionário que eu não sabia. Aí diz que é impureza, mancha, né, que tem em uma pedra, por exemplo, tá? Então, felicidade sem mancha é igual a ausência de desvios morais. Então, na verdade, apesar de trazer algumas coisas aqui, né, 3 coisas André Luiz fala aqui. Apelos fantasiosos são fugas da realidade. Objetivos não fundamentados na responsabilidade é igual a prazer efêmero. E obtenção de lucro sem medida é expressão de egoísmo. E ao contrário dessas 3 vertentes ruins, ele trouxe uma positiva. Felicidade sem mancha, sem jaça, é igual à ausência de desvios morais. Ok? E aí diz assim André Luiz: para seguir Jesus Cristo, é preciso abandonar a própria natureza inferior, alimentada por um mundo que almeja a felicidade a qualquer custo.
É impossível edificar na lama produzida pela vivência distanciada dos ensinamentos de Jesus Cristo. Obreiro do seu caminho, que siga o Espírito, elaborando possibilidades que contribuam para a sua reforma interior. Encarnações e encarnações operam cirurgias morais no Espírito, que carrega consigo o apontamento irretocável de aplicar as dissertações recebidas do Cristo como fonte provedora de seu processo de adiantamento moral para sua evolução real e profunda. Bom, vou ficar lendo, né? Daqui a pouquinho a gente vai nos outros parágrafos aqui, tá bom? Vou começar trazendo alguns apontamentos que nós entendemos serem extremamente relevantes, tá? Aliás, eu estou quase completando 47 anos, muito pouco, né? Para alguns e muitos para outros. Entretanto, é engraçado como é que a gente passa um longo período da nossa vida sem perceber coisas óbvias. E eu acho que os estudos espíritas, eles nada mais são do que despertamentos para descobrir coisas óbvias, tá? Então vamos trabalhar dentro desses conceitos que o André Luiz trouxe ali, pensando em coisas óbvias que a gente não pensou sobre elas ainda, tá? Está dizendo ali no texto que a gente busca felicidade, tá? Que nós buscamos felicidade. Mas onde que está essa felicidade? Então vou começar fazendo uma linha de tempo. Acho que a última vez que eu vi aqui, isso aqui desprega da parede, aqui não desprega? Só puxar. Só puxar? Assim. Eu acho que tem. Eu vou falar de uma coisa aqui, eu acho que eu até falei a última vez que eu estive aqui, mas eu repito, se ela é importante. A questão é a seguinte: principalmente no último século, a maioria de nós aqui nasceu nele, principalmente no último século, nós tivemos uma força, uma pressão, uma possibilidade de transformação extremamente rápida, de acesso muito grande a tecnologias, as coisas que nós entendíamos como sendo elementos integrantes da nossa felicidade. Eu tenho uma pena de historiador moderno, porque deve ser difícil demais observar a história, porque a história passa tão rápido na nossa frente, que nós somos protagonistas dela e nós nem percebemos ela acontecendo tão rápido assim. E de vez em quando a gente fala assim, gente, onde é que eu estou? Não é? Volta e meia eu me pego e falo assim, gente, mudou demais. Certas coisas, certos hábitos, certas culturas mudaram muito, não é? Mas mudaram por quê? Então nós procuramos fazer uma síntese, né? Já que o texto está falando de felicidade, está falando da busca do Cristo, está falando de retidão, nós tentamos buscar, analisar o que nós fizemos no último século, nós, humanidade terrestre, e em particular a humanidade terrestre brasileira, tá bom? Então vamos pegar assim, vai ser um resumo, tá? Como é que eram, né, as famílias, tá? No início do século passado no Brasil? Elas eram pequenas ou grandes? Grandes, né? Só para você ter uma ideia, a minha bisavó teve 21 partos, e eu acho que isso não é uma coisa tão assustadora assim nas famílias, porque era comum as mulheres, né, terem 10 filhos ou mais, não é? Era bastante comum. E a característica desse início de século, vamos colocar assim, eram que todos, por necessidade material, habitavam juntos, não é, em áreas rurais, grandes residências, não é? Então, poderiam ser residências até pobres, mas elas tinham que ser grandes, pelo menos a cozinha tinha que ser enorme, né? Porque para sustentar esse tanto de gente, fazer esse tanto de comida, cada casa era quase um restaurante. E não havia o que temos hoje, né, a facilidade em relação aos meios de transformação. Eletricidade, por exemplo, é coisa bem recente, não é? Então, quando se fala de 10 filhos, 21, o que for, nós estamos falando de roupa para todo mundo,
de lavada à mão, nós estamos falando de comida que não era processada, era comida bruta. Quando a gente pega ali dos casos de Bezerra de Menezes, né, ele que era médico, então vamos pegar essa referência hoje, ele que era médico, falava assim, não chegou uma carroça cheia de gêneros na casa dele, tem casos bonitos, né, que ele está sem nada de comer, chega uma carroça de gêneros, ou seja, carroça de gênero é alimento bruto, que tinha que ser transformado, não era supermercado Verde Mar, não é isso? E olha que não tem patrocínio aqui não, tá? Que já chega até mexerica descascada, tá? Era tudo bruto para fazer. Então, o que isso gerava, né, em termos de vivência em família? Que o texto vai terminar falando de família, eu não li o texto todo, mas ele termina falando de família. O que vai fazer? Vai acontecer que... não. Tem outro aqui, ó. Vai acontecer que lá no início do século passado, ou seja, ontem, do ponto de vista histórico, talvez hoje de manhã, as pessoas das famílias viviam próximas, unidas, né? E interdependentes. Determinadas discussões e até movimentos que nós temos hoje não tinha a menor lógica nessa época. Por que não tinha a menor lógica nessa época? Porque as tarefas, os esforços familiares eram feitos por necessidade, tá? Então, quem tinha força física ia lá para o campo, pronto, acabou. Quem tinha força para derrubar vaca, bater pasto, né? Cortar capim, ia lá, né? Aqui, ó. Tá bom, obrigado. Uma pena. Então ia lá para o campo, ia fazer isso aí, tá? Aqueles que não tinham tal força iam executar outras atividades tão importantes quanto, mas que não demandavam essas forças. Então, naturalmente, as atividades domésticas eram delegadas às crianças, né, e às mulheres, em virtude, primeiro, do estado de estar o tempo todo grávido, né, gente? Dizem que é por isso que os casamentos duravam. Não tinha TPM, não dava tempo, né? Era um atrás do outro. Então, ou seja, não existia uma relação de disputa doméstica, existia uma relação de sobrevivência, tá? E essa relação de sobrevivência trazia em si uma relação de gratidão muito grande entre os familiares. Por quê? Porque quando o pai, o tio, os outros que tinham ido cedo para a lide do campo, que não é fácil, tá? Chegavam em casa, eles eram recebidos com muita alegria e com muita consideração em relação aos cansaços, né? Em virtude de saber que sem aquele trabalho a casa passava fome. Tá? Então era simples, se não tivesse aquele trabalho, se não tivesse panfleto, tinha fome. Então quem estava em casa ficava extremamente feliz por ter algo que comer e por ter algo que trocar. Tá? De contrapartida, aquele que chegava, né, da lide do campo, quando chegava em casa, ficava extremamente feliz, porque é ali que tinha, que era feito, né, feito mesmo à mão, o que se vestia, o que se comia, os processos educativos, todos eram feitos em casa, na sua maior parte, tá? Até pela falta de acesso a outras coisas. Os cuidados com os mais velhos eram feitos pela família, porque não tinha INSS, não tinha discussão sobre previdência, não tinha previdência. Previdência de pai era filho, tá? E é até engraçado, tem uma música que fala que é o couro de boi, né? Que diz que tem um velho ditado que é do tempo do zagaio. Diz que um pai trata 10 filhos e 10 filhos não tratam pai. Porque naquele tempo os pais eram mais espertinhos, eles sabiam que cuidar, né? O trabalho de cuidar do idoso não é fácil. Cuidar de neném já é difícil, imagine de cuidar de idoso, né? Então ele sabia que precisava ter muitos filhos para aqueles filhos dividirem aquela tarefa de cuidar dele. Então, previdência é assim. Quando nós pegamos o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai falar da parentela espiritual e parentela corporal, Allan Kardec, ele fala de ceder o melhor quarto da casa para os pais.
não é? Por quê? Porque na realidade, ao tempo de Kardec, ainda que fosse na França, a realidade ainda era essa. Não era uma realidade de um Estado grande que cuidava das pessoas, né? Entrava nas casas e cuidava. A ideia era que as pessoas cuidavam das pessoas, as famílias cuidavam das famílias. Então, isso tinha uma série de efeitos, né? Inclusive espirituais, né? Essas pessoas, por mais que tivessem dificuldades entre si, porque dificuldade entre pai e filho, marido e esposa, essa coisa não é novidade não, da modernidade, sempre teve, porque a convivência espiritual é sempre difícil, não é isso? Então, o que acontece? Só que a necessidade material meio que colocava essas estrelas, né? Eu coloquei de propósito aqui estrela, porque está na época que a gente fala muito de constelação familiar. Então, eu coloquei essas estrelas de propósito, para mostrar que essas estrelas que estavam e estão interdependentes, né? E que uma influencia a outra. Então, de maneira que uma criança, né, de uma casa dessa, não era uma criança filha do fulano só. Ela era filha do fulano, do Beltrano, do Ciclano, ela convivia com os primos, ela convivia com os tios, convivia com os avós paternos, com os avós maternos, convivia com o papai e com a mamãe, convivia com todo mundo, não é? Ela tinha, por necessidade material mesmo, né, incumbências desde criança, justamente porque era muito comum nessa época que um irmão chamasse o outro irmão de senhor, os irmãos mais velhos, né? Então eu me lembro da minha avó chamando a minha tia-avó mais velha de senhora, porque a minha tia-avó tinha cuidado dela. Então, na verdade, as crianças aprendiam a cuidar de crianças, ensaiando talvez para quando tivessem as próprias famílias, dentro da própria casa, cuidando dos irmãos. Então, nós tivemos no início do século passado uma experiência, né, bastante interessante do ponto de vista familiar, do que vem a ser uma constelação familiar reunida. Então ninguém passava dificuldade sozinho, ninguém ficava triste sozinho. Então a vida era extremamente pesada, era extremamente dura, porque a lide do campo não é fácil, não é? As enfermidades eram sem tratamento, com pouquíssimo tratamento, as dores eram muito grandes, tá? Mas indubitavelmente todos sentiam as dores de todos e todos ficavam felizes pelas alegrias de todos. E as famílias, mesmo numerosas, elas eram interdependentes com outras famílias igualmente numerosas. Tá? Muito bem, a partir do momento que veio, né, o processo de pós-guerra, né, pós-segunda, depois após duas guerras grandes mundiais, o mundo começou a se transformar. E o ponto forte, talvez, da transformação tenha sido a industrialização e a urbanização. Então, tanto quanto aconteceu em outros países, aconteceu no nosso, de haver um êxodo rural muito forte e uma concentração nos centros urbanos. Por que nós fizemos isso, né? Os nossos antepassados fizeram isso aí, tá? Fizemos, gente, porque a vida na roça não é fácil. Por isso que fizemos. Porque apesar de ter essa riqueza espiritual, era penoso, era difícil, era cansativo e continua sendo até hoje, tá? Então nós viemos em busca de facilidade. Na visão de muitos, esse tipo de vida aqui, de interdependência, não trazia liberdade. Então nós fomos, né, como diz o texto, a busca de felicidade através da liberdade. Então, o que aconteceu? Nós abandonamos aquela construção familiar coletiva para construções familiares individuais. Então, quando nós viemos para a cidade, né, normalmente, outro dia eu estava escutando uma música do Grupo Amaranto, que eu gosto muito, e elas estavam falando exatamente isso, né, que é de visitar os avós do interior. Né, uma música muito bonitinha, inclusive. Tá? Falando de visitar, contando como é que é a casa do avô. Existe no nosso imaginário ainda essa ideia do avô e da avó que mora no campo. Para as gerações aí de X para trás, isso era extremamente comum. A chácara do vovô, a fazenda do vovô, o sítio, isso é muito comum. Para as gerações mais novas, esse referencial já foi embora. Tá? Mas, por quê? Porque era a ideia, deixava os avós no campo,
né, os pais no campo e ia tentar a vida na cidade, tentar uma vida melhor, né? Lembra lá do Zezé de Camargo e Luciano lá? No dia que eu saí de casa, minha mãe, quer dizer, a ideia era deixar a mãe, né, e ir para a cidade e trabalhar. Então esse núcleo familiar, em virtude da busca do espírito pela felicidade, ele foi abandonado e substituído por um núcleo familiar. Esse aqui não foi também não. Não. Um núcleo familiar mais reduzido, de papai, mamãe, né? E, vamos dizer assim, 3 a 5 filhos, isso considerando a década de 50, a década de 60, tá? Então, o que aconteceu? Essas famílias tiveram uma redução bruta, né? Obviamente, aqui o trabalho era difícil, mas era compartilhado. Então, enquanto um está costurando, o outro está lavando, o outro está cozinhando, né, falando de serviço doméstico. E a coisa mais interessante que tinha nessa época, que está se perdendo, e é uma pena que se perdeu, era que um cuidava extremamente do outro. Então, era muito comum de ver assim, uma irmã pintando o cabelo da outra, cuidando da mãe, e um lixa o pé do um, lixa o pé do outro, corta a unha. Era bacana. Esses cuidados de higiene não eram delegados a terceiros, né, nem objeto de comércio. Eles eram características de casa. Então, as pessoas aprendiam a cuidar de uns dos outros, né? Começando dos bebês, terminando dos idosos. Então, o contato físico, inclusive, era muito mais direto dentro de casa, tá? E nós abrimos mão disso aí, e para suprir, né, a falta que todo mundo ali fazia, nós começamos a construir coisas para facilitar a vida. Então, vão surgir nessa época aí máquinas de lavar, né? Vão surgir os utensílios domésticos, a geladeira, os processadores, né, liquidificador, essas coisas, né, eletrodomésticos, para poder o quê? Suprir a falta de alguém, para poder o quê? Tornar a vida mais prática. Porque se a pessoa tivesse que, por exemplo, fazer um pão de queijo, né, que a gente quase não gosta, né, assim, se a pessoa tivesse que fazer um pão de queijo, se ela tivesse que começar cavando para tirar a mandioca, né? Imagina o tempo que ia demandar um pão de queijo para ser feito, né? Então nós fomos trocando isso aí por facilidades, vamos dizer assim, né? Primeiramente os processadores, igual eu falei. Posteriormente os alimentos processados, né? Então hoje quando bom, não vou falar do hoje não, estamos aqui ainda, tá? Bom, os caracteres culturais, eles demandam mais tempo para mudar do que os caracteres físicos, não é? Então, naturalmente, a cultura da mulher ficar em casa, né, e do homem sair de casa para trabalhar, ela permaneceu, né, apesar de ter saído da roça. Então, essa primeira geração de mulheres, né, essas mulheres urbanas, elas ficaram tão doidas, tá? Mas tão doidas, né, as mães da gente aí, que chegaram no final da década de 60, elas começaram a queimar sutiã, né? Começaram a provocar a indústria de anticoncepcional, porque elas ficaram loucas. Porque antes elas tinham 10 filhos, mas distribuía a meninada, né? Essa mãe aqui, ó, que veio para a cidade, ela distribuiu para quem? Né? Nem a mãe dela consegue. A mãe, né, criou aquele negócio nasceu o neném, a mãe fica lá um pouquinho na casa, depois vai embora, né? Então, essa aqui ficou responsável, vamos dizer assim, por uma prole ainda numerosa, mas sozinha. E esse aqui que ia para o campo e gastava energia, etc, etc, foi fazer tarefa burocrática na cidade, tá? Obviamente que o negócio começou a endoidar aí, tá? Começou mesmo, a ponto de chegar na beira ali da década de 70, as mães, não é, que tinham sofrido tanto ali naquela década de 60, 50, elas falaram assim: minha filha não vai ser que nem eu não, minha filha não vai ser escrava do lar, eu não vou ensinar minha filha prendas domésticas de jeito nenhum, ela vai ser uma pessoa, né, vai aprender, vamos igualar essas coisas, tá? A própria dependência econômica escravizou essa mãe aqui, né,
a situações difíceis dentro de casa. Tá? Tanto que em 1977 foi aprovada a lei do divórcio, por pressão feminina, não masculina. Tá? Então nós percebemos que essas décadas, né, 60, 70, foram décadas bastante transformadoras. Tá? E essas, eu estou falando de uma história bastante feminina, tá? Porque os homens estão lá, saindo de casa, indo no jogo de futebol, né? E tinha gente lá segurando o piano. E aí, quando chegou essas meninas, elas não foram criadas para prendas domésticas. Então elas foram o quê? Fizeram universidade, né? Elas já foram treinadas para o mercado de trabalho numa cidade. E trabalho numa cidade não depende de força física, né? Então, nesse aspecto, temos características masculina e feminina equiparada. Obviamente que o feminino tem uma visão de inteligência emocional mais aguçada, né? E o masculino, uma noção, vamos dizer assim, de inteligência racional mais pragmática. O homem gosta de resolver os problemas, não é isso? E as meninas conseguem visualizar os problemas de maneira muito mais profunda que os homens. Então, na verdade, o mercado adorou isso aí, coloriu o mercado. As empresas ficaram melhores, tá? Mas e os lares? Os lares, para que o papai e a mamãe saíssem de casa, os lares, eu vou pegar essa aqui mesmo, porque eu vou fazendo assim com a caneta, ela vai... Para que o papai e a mamãe saíssem de casa, tá? Os filhinhos ficaram lá assistindo televisão, tá? Porque já era ali meados da década, final da década de 70, de 80. Então, a geração X, né, da qual eu faço parte, foi uma geração extremamente televisiva, né? A gente foi bem criado pela Sessão da Tarde, a gente foi bem criado pela Xuxa, né? Por outras pessoas, porque era ali, né? A briga da época era: menino, sai de frente da televisão, né? Hoje em dia, quando o menino sai do celular e vai para a televisão, a gente tem que comemora. Filhinho, sai dessa telinha e vai para outra telona, é melhor, né? Bom, essa geração, ela foi uma geração que observou muito o papai e a mamãe e viu que o papai e a mamãe chegavam muito nervosos, muito cansados, muito estressados, não é? E viam que o papai e a mamãe tinham uma demanda muito grande de um lazer pessoal, de uma coisa individual, né? Então, quando era hora de conviver com os filhinhos, esse papai e a mamãe aqui buscavam outras formas, né, de lazer, não é? Seja sair de casa, seja ficar muito tempo ao telefone conversando com as outras pela demanda social e emocional que tivemos, né? E outras coisas nesse sentido. Então, a prole ficou muito abandonada. E a prole começou a enxergar no casamento, na formação da família, uma coisa ruim. E essa cultura que não existia nessa época, porque queria ver alguém orgulhoso, era um pai falando assim: eu tenho tantos filhos. Ou então uma mãe falava assim: olha, eu tive tantos partos, né? Queria ver orgulho, aquele bom orgulho, é o proud, né? Queria ver aquele bom orgulho de alguém. Era perguntar antigamente quantos filhos ele tinha criado, né? Era a razão da vida. Essa razão da vida passou a dar lugar a uma razão, vamos dizer assim, mais diretamente ligada à felicidade, não da família, mas à felicidade individual. Os filhos dessa geração viram isso e chegaram à conclusão que família cansa e que filho atrapalha, tá? Então veio uma outra geração que já nasceu com uma ideia de não ter tantos bens materiais, porque ter bens materiais, que ele viu o papai e mamãe buscando comprar a casa, comprar o carro, comprar o sítio, comprar isso, comprar aquilo, eles tinham que trabalhar demais. E os filhos repararam que os pais não tinham tempo para eles, né? Nem para os filhos, para nada. Então eles falaram assim: eu não quero isso, eu quero vivenciar. Mas essa geração nova, ela pensou nisso muito nela, né? Então elas começaram a enxergar que filho seria um problema, né? Aquela história ia atrapalhar a felicidade, ia ser caro, viajar com filho fica mais difícil, não é?
foi o pessoal que não viajou no chiqueirinho da caravana, do Avariante até Espírito Santo, né? Para saber o que é diversão, né? Então começaram a pensar assim, olha, eu posso casar, eu posso não casar, eu posso ter filhos, eu posso não ter filhos, porque qualquer coisa que entra na minha vida vai complicar a minha vida, eu quero ter uma vida simples, e eu quero ter uma vida direta, porque felicidade é ter liberdade, e felicidade é ter individualidade. Mas não foram só eles, não. Porque a vovó e a mamãe também começaram a invejar eles. Porque perceberam que essa turminha realmente botava a mochila nas costas, ia para a Europa, fazia não sei o quê. Então a vovó também começou a invejar. A mamãe também começou a invejar. Porque no fundo, elas também queriam, né? Aquela liberdade. Não estou falando daquela avó matriarca, né? Que até hoje está aí com seus 80 anos, fazendo comida no domingo para que bando de gente. Estou falando dessas heroínas, não. Né? Eu estou falando dessa avó, porque aquela heroína lá, a mãe dessa geração aqui, pegava os meninos na época de férias, entregava para ela, falava assim, na hora que terminar as férias eu busco. E ela ficava, e ela gostava. E os meninos têm memórias ótimas com os avós. Vó raiz. Só que aí rolou umas vó Nutella, mais modernas, né? Que não aguenta nada, os meninos ficam meia hora dentro da casa dela, o terceiro pulo que o menino deu no sofá, a avó já endoida. Você vai buscar o menino, as avós estão igual as galinhas depenadas, né? Os meninos detonam elas, né? Dá uma alegria, na hora que você busca, está com a cara de satisfação da avó. Então, a própria avó aqui, né? Mas a avó, coitada, ela já estava, né? Naquela geração que aguentou tanta coisa, e ela fala assim, eu já aguentei, agora você que cria os seus, não é isso? É aquela avó que fala assim, quem pariu Mateus que usa embale, um negócio assim. Pariu o Mateus que usa embale, eu nunca entendi esse plural, mas vai falar o quê? Né? Bom, então nós estamos aí na beira de uma geração, né? Que quando casa quer ter um filho, porque é o filho único, dá menos trabalho, né? Cresce logo, né? Quando muito tem isso aí, para não dar muito trabalho. E agora, né, mais recentemente, nós estamos estrelando, vamos dizer assim, a geração que chegou no essencial e que marcou, talvez, a busca que foi o estopim para a nossa crise existencial. Nunca tivemos tanta tecnologia. Nossa vida está, pela tecnologia, extremamente fácil. Tá? Vai num supermercado, igual eu falei, até mexerica vem descascada. Outro dia passei, eu estou brincando, passei no supermercado ali, tinha um negócio de partir banana, gente. Estava lá na prateleira, quem for descer lá agora vai ver. Não é que você pega um negocinho e corta a banana inteira de uma vez, pensa bem, gente. Né? Um negócio de partir banana. Deve vir com descascador junto, para não dar trabalho. Né? Então nós tivemos, e tecnologicamente falando, tudo que o espírito almejava de conforto, de entretenimento. Né? Outro dia estava lembrando, né? Deve ter um museu de alguma locadora por aí. Porque locadora mesmo não tem. Né? Porque hoje é tão ridículo você ver um filme e falar assim, gente, antes era uma dificuldade. Até rebobinar a fita, né? Pensa bem, demorava um tempão, você pagava multa. E agora não, esses streaming, né? Qualquer hora que você quiser, está lá, e o negócio te persegue. Está no celular, ele persegue você. Você está lá no trabalho, ele te persegue. Qualquer lugar que você quiser tiver uma tela, você assiste o que você quiser na hora que você quiser. Né? Essas coisas chamadas séries, coisas terríveis, né? Que de entretenimento. Então, nós temos acesso ao entretenimento que a gente quer. Nós temos acesso à comida que a gente quer. A viagem, por incrível que pareça, né, gente? Sobreviver é mais difícil que viajar. Hoje em dia, você consegue com pontos, milhares, às vezes você consegue uma passagem aérea para longe, né? Então, quer dizer, puxa vida, né? Era isso que o Espírito procurava, era isso que todo mundo aqui reclamava, ninguém tinha liberdade, ninguém podia fazer as coisas, a vida era muito difícil. Nós, tecnologicamente, acabamos com isso. Ah, que beleza! Batemos recorde de suicídio. Recorde de consumo, né, de medicação, vamos dizer assim, antidepressiva. Ué,
As pessoas não conseguem conversar mais. Tá? Você tem que ter um rótulo. Dependendo do seu rótulo, a pessoa te exclui do Facebook. Né? Não pode ter... você não pode manifestar uma opinião boa, ruim, porque, aliás, no mundo de prova e expiação tem opinião boa, gente? Difícil de achar uma, né? Vai ser sempre uma opinião de gente que mora no mundo de prova e expiação lá, né? Então todas as opiniões são extremamente questionáveis, até as mais elevadas, porque as mais elevadas são elevadas por um mundo de provas e expiações. Mas as pessoas não conseguem conversar. Está difícil conversar com o filho, né? Eu fui deixar os meus dois agora com a mãe ali para a gente poder vir para cá. Está difícil, ele fala, tá igual autista, né? Sem ser. Tá? Fica olhando para a tela lá, você conversando e não presta atenção no que você fala, vai dando agonia na gente, uma solidão. Vocês não sentem solidão, não? Eu estou tão sozinho, gente. Né? E chega em casa, né? Todos estão acompanhados, mas todos estão sozinhos, todo mundo tão carente, tudo é tão grave, qualquer opinião é tão grave, as pessoas não estão lidando com isso. Mas isso é sinal dos tempos. É esse sentimento, esse aperto no coração que está fazendo com que nós abramos a mente para o questionamento, esse sim, um bom questionamento, né, sobre o estilo de vida que nós elegemos. E é isso que o texto está falando ali, do homem no mundo. Tá? Nós temos até que hora? 9h30, né? Ai, graças a Deus. Que eu vi o ponteirinho subindo ali e a gente nem começou. Isso tudo é introdução, pensa bem. E aí, a gente pensa assim, puxa, então, como diz meu filho para mim, pai, buguei. Estou explicando para casa, buguei. Né? O que é buguei? Né? De repente eu descobri que tudo aquilo que constituía para mim algo que se denominava felicidade, tudo aquilo que eu achava que era empecilho para a minha felicidade, eu tirei ao longo do tempo. Né? Hoje eu tenho lazer, eu tenho a comida que eu quiser comer, né? Iguarias incríveis que eu consigo fazer, entretenimento, tem séries da Netflix que te deixam ali horas e horas, e maratonas. Se você quiser, você morre na frente da televisão, está lá passando série ainda. Né? Então, quer dizer, tudo aquilo que a gente imaginou de positivo, chegou, só que não é positivo. Né? Hoje você vê um jovem com um corpo perfeito, você tem dó dele. Por quê? Né? Que jovem bonito, altivo, corpo perfeito, fala 3 idiomas e você tem dó dele. Do nível de futilidade. Por quê? Né? Do nível de individualidade, não cuida de ninguém, não tem iniciativa. Eu estava integrando uma comissão de artes da confraternização de famílias espíritas, tá? E aí, o vovozão aqui entrou lá no meio da meninada para a comissão de artes, né? E os meninos hoje falam assim, gente, como são bonitos, né, gente? As meninas, os meninos são bonitos demais a conta, eles são muito bonitos, tudo perfeito, sobrancelha perfeita, só para ele, nossa, gente, eu pareço um sapo boi perto deles lá. E coisa, eles sabem, e idioma, gente, os meninos estão falando em português, começam a falar inglês fluente, eu falo assim, meu Deus do céu, e eu lá, né, lembrei da minha primeira lição lá, Nick, Isa, Mexa, Nick, e eles, né, e é impressionante, só que chegou uma hora lá, tá, falei assim, gente, precisamos de alguém para ir ao centro comprar coisa para fazer o figurino. Ninguém disponível, ninguém voluntário. Ah, mas tem que fazer não sei o quê, ninguém disponível, ninguém voluntário. Aí chegou lá na hora, lá, agora, decorar o texto do teatro, gente, impressionante, vocês entregam, é igual computador. Você entrega o texto do teatro, no dia seguinte os meninos chegam com o negócio decorado. Porque é uma capacidade intelectual absurda, tá? Mas na hora de ajudar, na hora de ser companheiro. Aí lá, chega lá, porque não sei se já foram em conta espírita, né? Todo mundo vira eletricista, todo mundo vira, né? Aí, tudo. Aí fala assim, vai lá e emenda o fio, não sabe emendar o fio. Sobe ali, não posso me arriscar. Né? Então a gente fala assim, sabe aquela potência fechada?
aquela potência transformada e egoísta. E eu vejo lá na minha casa, não estou falando deles, não, eu vejo na minha casa, porque eu estou lá, tranquilo, lá, eu só escuto assim, papai, cadê meu leitinho? E o bobão vai lá, faz o leitinho e leva. Não é? Os meninos não arrumam a cama, eu vou lá, arrumo. Não é? O que está acontecendo conosco? E o medo, né? Eles não nos amarem, eu estou tão sozinho. Melhor arrumar. Outra coisa, estou tão cansado já, porque para não ter que ouvir, né? Para não ter que ficar insistindo, porque educar é difícil. Eu vou lá e faço para não ter que educar, né? E as coisas estão fluindo dessa forma. E está dando tudo errado nesse sentido, tá? Nesse sentido está dando tudo errado. Muito bem. E aí, chegou então o momento da gente rever. Então está tendo aí muita gente apontando o problema, tá? Nós podemos dizer, não faltam, né? Qualquer vídeo que você abra, vai ter um monte de gente colocando mais responsabilidade nas suas costas. Eu lido com os pais, né? Com uma reunião de pais, e eu falo com os pais, falo assim, gente, o pessoal não sacou que tem que cuidar dos pais, não? Porque pega lá, né? Outro dia peguei um vídeo lá, doutora Filó, ela falou bem, mas falou um monte de coisa que me encheu a paciência, porque eu sei tudo que ela falou, eu já sabia antes de falar. E ela botou mais responsabilidade ainda, uma coisa que eu já não estou dando conta. Então eu falei assim, gente, mas quem cuida de mim? Porque se alguém cuidar de mim, eu cuido dos meus filhos, mas ninguém cuida de mim. Né? Então não preciso ouvir mais um me lembrando que eu estou abandonando meu filho está na telinha, que meu filho está isso, meu filho está aquilo, que eu estou trabalhando demais. Não preciso não, é só ver minha vida que eu já vejo isso. Eu não preciso de alguém me lembrar disso. Né? Até no movimento espírita eu tenho visto algumas pessoas ficaram até famosas falando exatamente a mesma coisa, alertivas para os pais. Tá? E não é que eles estão falando errado, é necessária alertiva para os pais. Tá? Não estou criticando por falar alertivas. Só que eu estou falando o seguinte, esquecemos dos pais. Os filhos são espíritos milenares tanto quanto os pais são. Os filhos têm tanto direito de alegria e felicidade quanto os pais têm. O problema é que os pais não estão dando conta e estão infelizes. Então eles não conseguem passar presença e felicidade para os filhos. Será que é tão difícil perceber isso ainda? Então o que nós estamos fazendo aqui? Pais, né? Então essas gerações aqui, nós temos aqui presentes os avós do nosso método de vida. Nós temos os pais do nosso método de vida e nós temos os filhos representados aqui nesse auditório. E filho, pai e avô estão infelizes. Não estão bem. Não estão bem, estão sozinhos. Então alguma coisa está errada. É isso que a gente queria trazer, porque a gente está falando do homem no mundo. André Luiz teve o cuidado de colocar um capítulo no livro, falando do homem no mundo, né? Desse desafio, né? Então, nós precisamos cuidar desse homem no mundo, né? E no homem que eu falo, o homem humano, tá? Não o homem, o homem enquanto espírito encarnado, tá? Beleza até aqui? Então, eu já fiz igual eles fizeram, identificamos o problema, ok? Não estamos legais, vamos melhorar, estamos aqui, é uma delícia vir em lugar desse, porque aqui nós somos cuidados. Por isso que é gostoso vir na Casa Espírita, tem gente que teve o cuidado de cantar para nós, teve gente que teve o cuidado de nos receber com um sorriso no rosto, tá? Então essa aqui é uma casa de cuidados, por isso que nós nos sentimos amparados, por isso que o ambiente é bom. Chega lá fora, a gente sente que não é cuidado. Então a chave é cuidar, ok? Ser cuidado e cuidar. Muito bem. E aí, nós vamos pegar Por que então, nós que tínhamos pessoas que cuidavam umas das outras, nós abrimos mão dessa vida de pessoas que cuidavam umas das outras por uma vida sozinha, cheia de oportunidades, mas infelizes? Porque nós achamos que o convívio espiritual nos oprimia. Nós esquecemos de ler lá no Livro dos Espíritos a lei de sociedade, não é? Que é justamente o convívio de um espírito com outro que permite com que nós possamos evoluir, né? E essa evolução é motivo de alegria para nós. Mas aí outro dia eu assisti um estudo de um companheiro, Ismael, e que me chamou a atenção, por isso que eu falo que tem gente que acorda a gente para aquilo que é óbvio, tá? Ele falou assim, ele começou trabalhando, né, e eu vou plagiá-lo, e ele começou falando o seguinte: quando André Luiz ditou o que ele vivenciou em nosso lar, se não me engano, em 1943, o livro foi editado em 1944,
Quando ele nos apresentou o nosso lar, nós não vimos, principalmente o pessoal de 1944, ele não viu a sociedade da época, ele viu a sociedade 100 anos à frente. Tá? Porque hoje falar de um aeróbus para nós não parece ser uma coisa tão bizarra, mas naquele tempo era. André Luiz não sabia, tinha umas antenas na tolda. Ele não tinha nem linguagem para poder falar, né, sobre coisas que hoje... Então, quer dizer, nosso lar de 1944 era 100 anos ou mais, né? Uns 150 anos, vamos dizer assim, tecnologicamente à frente que é hoje. Imagina nosso lar hoje. Já pensaram sobre isso? A gente acha que está dentro da casa espírita que conhece o plano espiritual. Nós não sabemos como é que é o plano espiritual hoje. Nós não temos a menor ideia do que vem a ser nosso lar hoje. Se nosso lar emendou com a alvorada nova, nós não sabemos. Se juntou com novos horizontes. Nós não temos ideia. Então nós, espíritos, não temos nem ideia do que está acontecendo lá no plano desencarnado, porque não é a nossa realidade. Ah, mas nós viemos de lá, mas esquecemos. Então, nós estamos vivenciando aqui uma realidade que, vamos dizer assim, que é própria de encarnado, que se comparado com a vida verdadeira, que é a vida espiritual, ela está defasada tecnologicamente uns 150 anos. Então, nós não sabemos para onde que nós vamos, não temos a mínima ideia, tá? E aí a gente vai fazer aquelas brincadeiras psicológicas, né? Eu sei quem eu sou. Quem que eu sou? Ah, você é o Ronaldo. Não sou. Não sou. Porque eu estou o Ronaldo. Eu estou Ronaldo, tá? Eu reencarnei, meus pais me deram o nome de Ronaldo, né? Nasci numa casa, num genótipo que me deu um fenótipo branco, né? Nasci numa condição biologicamente masculina, psicologicamente, acredito também, tá? Enfim, eu posso me definir enquanto um espírito que reencarnou, tá? Então eu passo a me definir naquela personalidade que eu exerço em determinado momento. Mas quem sou eu? Quem que é o espírito profundo que habita cada um de nós? O que está lá no fundo, gente? Qual que é a pessoa que a gente menos conhece? Nós. Se perguntar, o que é o seu espírito? Estou perguntando você. Porque você, a sua consciência de hoje é da sua personalidade encarnada, que é muito forte e que é muito importante. Mas quem é você de verdade? Espírito. Aquele ser imaterial. Eu não sei. Eu só sei, né, que dependendo do jeito que eu me porto e dependendo das reações das pessoas, eu percebo alguma coisa que está em mim. Ok? Então, eu por mim mesmo não sei quem eu sou e nem sei o que eu sinto. Eu só sei o que eu sinto por aquilo que as outras pessoas me causaram. E aí o Ismael até brinca, fala, se você está dentro ou está fora. Tá? E é uma pergunta difícil de responder, porque eu só sei o que está dentro se eu for cutucado por aquilo que está fora. E mesmo que está fora, eu interpreto segundo as minhas aquisições. Então vejamos bem, é um lado meio viajante da história, e meio profundo. Tá? Então vejamos bem, o que eu estou trabalhando hoje aqui não sou eu. Quem está trabalhando, quem está no campo operativo hoje é meu ego. Ok? Tudo isso que eu defendo, tudo isso que eu acho, na verdade, eu só estou achando isso porque eu estou defendendo meu ego. Se eu pego um judeu, tá? Um judeu, fala assim, o que você acha do árabe? Judeu raiz. Ele fala, não, vai torcer o nariz. Vai ficar lá que é complicado, vai tacar pedra lá. Se eu perguntar para um árabe, eu falo, o que você acha ali de Israel? O que você acha ali? Bacana, faixa de Gaza? O que você acha? Ele, nossa, vai ser a coisa. Aí chega a desencarnação para os dois, um reencarna de um lado da fronteira, outro reencarna no outro. Aí você vai voltar para aquele que era árabe, que nasceu judeu, ele vai passar a defender o ego judeu dele, vai falar assim, o que você acha do árabe? Ah, árabe é terrível. E eu fico imaginando que os espíritos lá no plano desencarnado devem morrer de rir. Porque normalmente, aí eu fui entender a parábola da trave do argueiro lá, né? Porque normalmente a gente critica aquilo que a gente está cheio, é porque nós já vivenciamos aquilo. Então, nós estamos, né, defendendo, gastando muito tempo aqui na Terra, defendendo egos, defendendo possibilidades,
né? E fugindo, por incrível que pareça, daquilo que nos faz conhecer. Porque nesse tempo aqui, ó, as provocações que nós tínhamos em termos de conhecimento eram muito grandes dentro de casa. Tá? Um indivíduo que vive sozinho, ele é provocado pelo quê? O que provoca? Porque se eu desse uma opinião mal educada para o meu avô nessa época aqui, primeiro que eu tomava surra de vara de marmelo. Tá? Segundo que ia ter umas 3, 4, 5 opiniões dentro da mesma casa. E eu tinha que aprender a lidar com aquilo ali, concordando ou não. E eu tinha que respeitar as pessoas pela opinião que elas tinham. O que essa pessoa aqui tem? Ela não tem convivência. Ela dá uma opinião lá no WhatsApp. Ela nem vê a cara de quem fez. Quem vai ouvir a opinião dela? Perceberam? Então ela não tem oposição. E se não tem oposição, ela não se conhece. Ela não tem ninguém para provocar, falar assim, esse lado é ruim. E é engraçado que a gente sempre procura as pessoas, né? Eu tenho visto muitas mensagens, né, nas redes sociais assim, afaste de pessoas ácidas. Afaste de pessoas que sugam suas energias. Afaste-se, afaste-se, afaste-se. É o que eu mais fiz. Receita de felicidade de Facebook. Afaste-se fulano, afaste Beltrano. Só que tem um grande problema. Isso aí. Porque as pessoas que eu gosto delas, normalmente me afagam numa parte que eu gosto de mim. Só que a parte que eu gosto de mim não significa que ela é boa, não. Conseguiram entender isso aí? Significa que é boa, não. Às vezes eu não gosto que ninguém me contrarie. Quando alguém me contraria, eu fico nervoso. Então eu só vou procurar pessoas que concordam comigo. Só que eu acho que uma opinião racista é válida. Entenderam? Aí eu vou procurar um monte de gente que concorda comigo. Espiritualmente isso é bom? Não. Eu preciso de alguém que fale assim, você já pensou sobre o que você está falando? Outro dia, meu filho colocou lá no WhatsApp, né, o de mais velho, agora ele tem que ter comunicação conosco, que ele busca o irmão na escola. Aí demos a ele lá o celular. Que bobagem. 11 anos. Aí ele já fez um monte de amigos de WhatsApp. E aí começou a tal da figurinha, não é isso? Aí outro dia ele mandou uma figurinha para mim, olha a bobeira que deu, né? Mas foi bom. Mandou assim, era um rapaz negro, num lugar escuro, e ele escrito embaixo assim, nego some. E ele tinha mandado uma série de outros, uns cachorrinhos, umas coisas antes, e eu achei legal aquele negócio e tal. Mas na hora que ele mandou essa, eu falei assim, meu filho, você pensou sobre isso? Porque fizeram uma série disso aí. Mas você pensou sobre isso, sobre a gravidade que é você mandar isso para alguém? Tá? Por quê? Não entendi. Quer dizer que então você é branquinho, então você colocar um negócio muito claro lá e você sumir, você vai achar legal que as pessoas fiquem ironizando isso aí de você? Então não foi legal, você está destacando alguém de uma maneira pejorativa, uma maneira ruim. E não é legal a gente fazer isso, tá? Porque a gente tem que se colocar no lugar das pessoas e ver, né? Se vale a pena ou não. Ele deletou o negócio. Então é bom que nós sejamos contrariados. Não é? É bom que chegue alguém que fala que tem um pai, que tenha coragem, que fala com a gente, olha, não, está errado. Que não nos humilhe publicamente. Não é isso? Porque a moda agora é humilhar as pessoas publicamente, que é muito menos evangelizado ainda. Os movimentos ativistas atuais, eles podem estar corretos do ponto de vista ideológico, mas eles estão terrivelmente incorretos do ponto de vista espiritual. Porque humilhar as pessoas publicamente pelas suas crenças, ainda que sejam crenças detestáveis, tá? E sempre será uma forma de desrespeito. E ao contrário do que se pensa, quando você critica alguém por uma crença que ela possui e que ela valoriza, se você critica e ridiculariza, ela passa a defender 2 ou 3 vezes mais do que ela defendia. Então esse tipo de movimento, além de ser um movimento antifraterno, ele é um movimento burro. Né? Porque não está transformando da maneira que deveria transformar, através da amizade, através do amor e através da compreensão, porque o exemplo fala muito mais, né, gente? Ninguém constrange uma pessoa que vai ajudar, ninguém constrange uma pessoa que vai fazer, simplesmente faz aquela pessoa perceber, não é? Que aquele lado de realidade que ela está operando ali não é um lado legal. Agora, esse lado, gente, ele é transitório, é isso que a gente está falando, tá? Porque o nosso ego, ele é revestido das coisas que nós estamos vivenciando nesse momento.
Então, na verdade, uma amiga minha psicóloga, Sandra Rodrigues, ela, que eu chamo ela de Maninha, que é uma grande irmã, tá? Estávamos conversando exatamente sobre essas questões do ego, porque eu adoro conversar com os psicólogos, eles explicam para a gente os negócios complicados, e a gente não entende nada, mas depois você descobre que eles também não entendem muito, não. E aí, ela falou comigo uma coisa legal, que teve um moço especializado em hipnose. E ele estava explicando que a hipnose, ela é uma terapia, ela é um recurso terapêutico, etc., mas não é um recurso terapêutico profundo. Ele estava dizendo que a pessoa só consegue ser induzida, hipnotizada, para fazer uma determinada atitude, se aquela atitude não é tão relevante do ponto de vista profundo. Então ele fez, o experimento dele foi mais ou menos assim, tá? Pelo que ela falou. Ele pegou algumas moças, né? E vamos dizer assim, moças normais, vamos dizer, tá? Que têm os seus pudores, que têm as suas dificuldades e têm as suas coisas, e hipnotizou e mandou essas moças tirarem a roupa e andarem nuas na rua, tá? Hipnotizadas. Não fizeram. Ele não conseguiu. Porque esse aspecto do nu em público tem uma ancestralidade espiritual muito forte, de maneira que elas não conseguiriam, né, nem hipnotizadas, romper aquele pudor que está intrínseco, vamos dizer assim, está lá no fundo, tá? Entretanto, fez duas experiências que eu achei assim, eu falei assim, tem que contar isso nos estudos, porque isso é muito legal, tá? Pegaram uma pessoa com uma preferência política de esquerda, hipnotizaram, e fizeram a mesma coisa com um de direita, e não era o de esquerda, não, era o esquerda, e não era o direita, é o direita, né? Bem polarizado. E aí hipnotizaram os dois. E fizeram de esquerda, né? Assumir a camisa do time oposto, vamos dizer assim, e defender as coisas e ir junto ao grupo. E ele foi. E foi lá no meio e defendeu e balançou a bandeira para o outro. E vice-versa. Tá? Depois fizeram isso com o futebol, né? Pegaram um que era de um time, gostava, que vestia, que ia e tudo quanto é jogo, fez exatamente a mesma coisa com outro time, tá? E ele percebeu o seguinte, e explicou, eles só foram hipnotizáveis, né, magnetizados por isso, porque isso não está, porque esses valores não são valores profundos. Olha que legal. Então, na verdade, tá? O que está acontecendo no ponto de vista social? As pessoas não estão tão preocupadas assim com as questões filosóficas e coletivas. O que as pessoas estão individualizadas. Elas não gostam de ser contrariadas. Então, se eu escolhi nessa encarnação, nessa personalidade, defender determinados valores inerentes à minha personalidade, eu passo a defender, na verdade, não são os valores, mas a minha personalidade, que é transitória. Porque quando eu desencarnar, né, e o panorama modificar, eu vou ter que me adaptar. Então, se hoje eu sou uma pessoa que despreza a pobreza, exemplo, tá? Que eu acho, por exemplo, vou pegar uma ideia, eu acho que a pessoa é pobre materialmente porque ela é preguiçosa. Tá ok? Então, criei essa ideia e passo a defender isso. A pessoa é pobre porque é preguiçosa, tá? Na próxima reencarnação eu nasço na condição da outra. Então, aí ele vai entender, nossa, os ricos são opressores. Né? Porque eu trabalho, entenderam? Então, na verdade, existe uma condição de ponto de vista, de ego, tá? E que, aliado ao individualismo, o ego, aliado ao individualismo, vira o egoísmo. Então, o que nós vemos hoje, né, em termos de disputas, de conversas, etc., não tem muito pouco a ver com o lado filosófico, com a consciência social, tá? Tem muito mais a ver com o ego ferido. Então as pessoas estão se machucando porque estão defendendo a toda vida o ganhar, né? E o ganhar, ele é extremamente efêmero, como foi colocado no início da lição de André Luiz. Porque o ganhar ele pode ser extremamente perigoso, tá? Então, eu vou contar um caso particular, tá? Certa vez eu queria entrar numa grande corporação, numa grande empresa, tá? E eu sabia de antemão
que os valores que essa empresa, porque eu conhecia um dos psicólogos, que os valores que essa empresa estavam procurando eram caracterizados por certas atitudes, ok? Então, eu não tinha essas atitudes, ao contrário, tá? Mas eu queria muito a vaga, porque eu queria muito o salário. Então, como eu gosto de trabalhar a questão das artes, né? Fui lá e simulei perfil. Já ouviu falar essa expressão? Eu fui lá e simulei perfil. Eu fui fazer um teatro, gente, é a coisa que eu mais gosto de fazer. Então, fui lá fazer teatro. O que você quer que eu seja? Vou vestir o personagem aqui, tá? E vesti o personagem e fui escolhido. Maravilha, tá? Comecei a trabalhar, eu chorava todos os dias. Só que eu não podia chorar lá na empresa, porque o personagem não chorava. Então, eu tinha que ir lá no estacionamento, entrar no meu carro na hora do almoço para chorar lá dentro. Mas eu chorava. Nunca li tanto livro espírita na minha vida, para tentar me consolar. Mas não é porque a vaga era errada. Meu perfil não era para aquela vaga. Conseguiram entender? Então, às vezes eu almejo tanto uma coisa, né? Mas eu não penso o porquê que eu estou almejando aquilo ali. Era simplesmente uma questão de ego. Era simplesmente a questão de venci a seleção. Eram 1.300 candidatos, eram 3 vagas. E eu venci a seleção. Que bobagem, para ir chorar no carro. Entenderam? E a nossa vida, ela está permeada de disputa de ego. E aí eu comecei, depois que o moço, parece que faz um plim assim na cabeça, e eu comecei a fazer, gente, peraí. Aí fui lá para dentro da minha casa, tá? Aí eu comecei a observar isso, falei assim, gente, como é que eu sou? Como é que é essa minha personalidade? Essa minha personalidade gosta de fazer estudo espírita, então não pode ficar postando bobagem no Facebook, senão o pessoal não vem assistir os estudos. Conseguiu entender? Não é porque eu não quero postar, não. É porque eu fico com medo disso. Então eu finjo que eu sou bonzinho. E eu finjo que eu sou isentão. Porque eu não quero machucar ninguém. Olha que legal. Quem que está fazendo isso? Meu ego. É ruim? Não, está até me educando. Estou achando até bom. Ok? Mas eu só estou atestando, vamos dizer assim, que as pressões externas que têm mostrado quem que eu sou, que têm me condicionado. Aí eu descobri, aí eu pensei na minha esposa, como é que ela é? Como é que eu é? O que ela defende? Quais são os valores que ela tem? E aí eu consegui observar nela os valores que ela herdou da mãe, os valores que ela herdou da tia, os valores que ela herdou dela mesma, espírito milenar, os valores que ela foi ver nessa experiência, né, de personalidade atual que ela tem. Olha que interessante. E aí eu descobri que em determinadas facetas deste ego existia disputa. Disputa. Eu chego em casa e falo assim, nossa, meu dia foi ótimo. E ela fica com raiva, porque o dela não foi. O que tem a ver uma coisa com outra, gente? Que bom que pelo menos um dentro da casa teve um dia bom. Dá para dividir, tirar uns 50% ali, né? Ruim é quando os dois chegam e tiveram aquele dia. Tá? Então aí complica. Então, na verdade, ela não tinha que ficar achando ruim por eu ter um dia bom, ou eu me sentir incomodado porque ela está em depressão, ou está triste por aquele dia. Porque, na verdade, o lar é um conjunto. O lar é um conjunto. Eu não estou disputando com ela. Conseguiu perceber? Né? Não é óbvio. Então, se eu não estou disputando com ela, eu não tenho que ficar falando assim, olha, eu olhei o menino tanto tempo, agora chegou a sua vez. Ontem eu dei banho, hoje você dá banho. Ontem eu fiz não sei o quê. Hoje eu fiz para casa, então eu estou com crédito de para casa aqui, que você tem que me pagar. Porque a relação vira uma relação bancária, e não uma relação espiritual. Então eu vejo que a grande maioria das ideologias atuais fala assim, vamos fazer a divisão igual da casa. Gente, isso é suicídio, não façam isso. Sabe por quê? Porque não é uma questão de dividir por igual, a questão é, quem gosta de fazer o quê? Porque se um gosta, o outro não gosta, já está dividido, bobão. Se um gosta de lavar banheiro, vamos raciocinar. Um gosta de lavar banheiro, o outro detesta lavar banheiro. Tá? Que você vai mexer nessa história? Dá a cozinha para o que detesta o banheiro. E beleza, um fica no banheiro, na cozinha, todo mundo feliz. Limpando a própria casa. Não, hoje você limpa o banheiro, amanhã eu limpo a cozinha. Aí depois a gente troca. Os dois infelizes. Quem que inventou esse negócio, gente? Na verdade, o lar deveria ser um lugar de concorrência.
Todo mundo concorrendo. Eu quero isso, quero aquilo, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Você viu o negócio lá, vai lá e faz. Porque todo mundo mora na mesma casa. Então, se tem um sapato no meio do caminho, lá você tropeça nele, ou você pega ele e põe na sapateira. Ou então você começa a gritar, igual uma sirene. Pega o sapato e guarda. A cozinha está suja, lavou? Vai lá e limpa. O cachorro está sem comer, vai lá, limpa os cocô. Entenderam como é que é? Olha como é que é mais simples. Seu filho está precisando de você, você vai lá e fica com ele. Se ele está precisando de pai, vai lá e dá um chá de pai nele. Se está precisando de mãe, vai lá e dá um chá de mãe. Não tem hierarquia nisso, não tem disputa nisso. Cada um tem seu brilho específico. Mas não. Eu tenho que defender meu ego. Eu tenho que defender minha posição. No trabalho é a mesma coisa. Nós poderíamos falar, olha, eu não dou conta de fazer isso, eu dou conta daquilo, eu prefiro fazer aquilo outro, mas eu tenho que manter a posição. Então começa a ver ali o quê? Disputa de quê? De ego. Porque o espírito em si, gente, está ganhando muito pouco nessa história. Tá? Então, resumindo, o nosso ego pega carona no nosso espírito. Nosso espírito pega carona no ego, melhor dizendo, trocando. Tá? Então, nós encarnados, nós estamos utilizando uma personalidade. Essa personalidade não foi à toa que ela foi nos dada, tá? Nos foi concedida porque tem tal de planejamento reencarnatório. O que é planejamento reencarnatório? É o seguinte, deixa eu olhar para esse espírito. Esse espírito, ele precisa mais de perceber um lado que ele não conhece. Isso é urgente, porque esse lado que ele não conhece dele está atrapalhando o curso da vida dele. Então, ele vai receber uma reencarnação que vai provocá-lo a conhecer esse lado que ele não conhece. Então a reencarnação que nós temos, que não é igual definitivamente, porque cada um precisa de um aprendizado diferente, ela é a melhor reencarnação do universo para a gente ter. Tá? Então quer dizer que se eu cumprir meus deveres direitinho como bom cristão e estudar o Evangelho, segundo André Luiz falou ali na lição, quer dizer que então se eu estudar isso direitinho e tal, tudo mais, eu não preciso mais reencarnar? Não, bobão. Você acabou de ganhar um troféuzinho, uma medalhinha, igual meu filho ganhou na escola hoje, uma estrelinha, porque é de bom comportamento. Você vai ter desse ego e dessa personalidade, uma comemoração de ter aproveitado bem. Joia. Exercitou determinadas coisas, aprendeu determinadas coisas, porque essa reencarnação tem limite. Ela vai nos ensinar determinadas coisas, porque outras coisas, só uma outra experiência, de uma outra forma, vai poder ensinar. Então, na verdade, eu não tenho que estar preocupado em aprender todas as coisas o tempo todo, de entender, me posicionar em todas as situações. Eu tenho que entender que meu espírito precisa dessa reencarnação, precisa muito dessa reencarnação, tá? Para aprender determinadas coisas. Mas o objetivo essencial da reencarnação é nos materializar mais. Sabe para que nos materializar mais? Para eu poder ter a possibilidade de ter contato com alguém. Para eu poder ter a oportunidade de conviver com pessoas de níveis vibratórios diferentes, porque lá no plano espiritual tem prateleira, aqui não. Então lá no plano desencarnado, eu provavelmente não vou conseguir conviver com determinadas pessoas, ou porque eu não as alcanço, ou porque outros também não me alcançarão. Então, na verdade, no plano terrestre é o plano nivelador, é o plano que permite que nós convivamos com todas as pessoas, independentemente das suas peculiaridades, e que essas pessoas nos provoquem em pontos específicos que nós precisamos melhorar. Então a coisa mais, e onde que estão as pessoas que eu mais preciso, que mais me provocam? Na minha família. Tá? Qualquer revolução tem que começar na própria família. Tá? Revolução de melhora. Tá? Porque é lá que estão os espíritos mais escolhidos, porque família é planejamento reencarnatório. Então lá é que estão. Então, esses aqui se provocavam, tá? E fugiram. Tá? E chegaram na individualidade e entraram pelo cano. Sabe por quê? Porque eles herdaram eles mesmos. Então hoje nós estamos, sabe por que a gente não está aguentando? A gente tem que tomar, como é que o pessoal está buscando aí, remédio, não sei o quê, porque a gente não aguenta a gente. Eu não me aguento. Oswaldo Montenegro falava um negócio desse, eu sou um chato, meu Deus, não me aguento, só me tacando no mar.
Porque viver com a gente o tempo todo é muito infeliz, é muito pobre, sabe? Então, quando as pessoas estão procurando fugas, que é outra coisa que foi abordada no texto, quando as pessoas estão procurando fugas, quando você pega uma rede social, fica muito tempo na rede social, quando você está junto com as pessoas que te amam, que realmente convivem com você e você está no celular, na verdade você não está com ninguém, você está consigo mesmo. Porque o celular, ele vai te dar umas provocações leves. Você pode deletar quem você não gosta, gente, pensa bem. Né? Vou banir fulano da minha vida, eu não quero ver nada que ela fala. Oh, que delícia! Né? Ou seja, você vai selecionando pessoas que só falam aquilo que você já sabe e aquilo que você já defende. Ou seja, você já é um chato e ainda fica defendendo as pessoas tão chatas quanto você. Olha que coisa horrível, né? Foi isso que a gente começou a perceber. Então, na verdade, o convívio familiar, tá? Ele vem para nos provocar mesmo. A ideia de felicidade, fala assim, filho dá trabalho demais. Ô, gente, filho, realmente, não vou mentir não, dá trabalho demais, mas é muito mesmo, tá? Mas esse trabalho que ele dá significado também, tá? Você, Joana de Ângeles, fala que não existe antídoto melhor contra o egoísmo do que filhos, tá? Porque realmente, com o filho, você descobre o que é cuidar de alguém. Com cachorrinho não é a mesma coisa, gente. É um ensaio, tá? Mas não é a mesma coisa, tá? Porque o filho puxa das entranhas, né? Igual agora eu estou com o meu pré-adolescente dentro de casa, ele, né? Dá uma vontade, assim, esganar de vez em quando, você não pode, né? E isso é muito bom, porque você vai entender o tanto que você é impaciente, o tanto que, na verdade, você é ditador, né? Isso que a gente critica nos outros aí, tá cheio da gente lá também. Eu vejo, nossa, né? Outro dia meu filho, mas você não me ouve. E eu falei, realmente não estou ouvindo nada, estou querendo falar. Me obedece, né? Vai para lá, faz para casa, toma banho, faz isso. O tempo todo é ordem, é imperativa, né? Anda logo. Acho que a coisa que eu mais falo é anda logo, né? Vamos. A gente o tempo todo está empurrando os meninos que são preguiçosos, ele vai empurrando. Né? Mas outro dia ele falou assim, você não me ouve, e é fato, eu não ouço, tá? Eu não tenho paciência, quando ele vai falar de Minecraft, como é que chama aquele horroroso lá, como é que é? Fire, como é que é? Não, isso já foi há muito tempo, mas isso aí é, como é que é, tem um jogo lá, gente, que é um jogo horroroso, que eles ficam atirando um no outro lá, e os meninas, tudo atirando um no outro, como é que é o nome, gente? Fortnite. Meu Deus do céu, é um horror o negócio, tá? Mas todos jogam, é um horror mesmo, é horrível, tá? Mas todos jogam, então ele vem contar os negócios de uma coisa que eu abomino, que eu falei com ele que é ruim, que eu tenho que falar o tempo todo para ele, né? E ele vem contar um negócio, eu não tenho paciência nenhuma de ouvir, não entendo as coisas lá, e aí ele fala, você não me ouve, né? Outro dia apareceu a tal da Momô aí, que momozou todo mundo aí, né? Meus meninos já tinham visto lá, um monte, sabia tudo de Momo lá, o moço jogou fora, né? É isso mesmo, então tá bom, não se preocupa não, porque eu não sabia ouvir, né? Não sabia ouvir, não sabia nem o que ele estava pensando, a bem da verdade, tá? Porque meu ego não deixa ouvir, eu quero falar, entenderam? Eu quero falar, eu quero que minha esposa seja a esposa que eu idealizei pelo meu ego, tá? Que ela tenha peculiaridades que me consolem, tá? Ela também, da parte dela, quer que o esposo seja o esposo que atenda ao ego dela, tá? Mas ninguém veio aqui atender egos de ninguém. Cada um aqui veio viver, cada um veio buscar ser feliz, né? Cada um veio aprender. Lembrando, então, né, que, na verdade, aquilo que às vezes eu defendo com tantas unhas e dentes, não sou eu, é o meu ego. Ficou claro isso aí? E aí eu comecei a lembrar de um filme, não sei se vocês viram um filme, chama Patch Adams. Lembra? O Amor é Contagioso. E o autor do filme, ele pega em determinados momentos que ele se via em crises durante a vida. Alguém que xingava, o jeito dele pensar, o jeito dele agir. E a pessoa via, ele olhava para a pessoa e via a pessoa desfocada. E isso tem uma significação profunda, tá? Porque urge que nós comecemos a ver a nossa vida um pouco mais desfocada, porque estamos focados demais em defender o nosso ego,
tá? Porque quando alguém me xinga na rua, ele não está me xingando. Ele está xingando a minha materialização que fez alguma coisa que incomodou a ele naquele momento. Então, quando alguém está me xingando, não está me xingando. Está me xingando meu ego, só meu ego, que eu vou abandonar aqui na terra. Então, para que eu vou preocupar se a pessoa me fechou no trânsito, eu vou xingar ela? Conseguiram perceber? Para que eu vou me incomodar com aquilo? Eu tenho que entender aquilo, que é muito mais gostoso. Então, quando alguém me agride dentro de casa, não está me agredindo, está agredindo uma materialização temporária, né, através da reencarnação, que tem a finalidade de me provocar. Então, na verdade, quando alguém xinga aquela materialização, pode ser meu corpo, pode ser o que for, tá? Ela não está me xingando profundamente, ela está me ensinando. Então, se meu corpo passa por uma privação, gente, isso é libertador demais, então vou falar assim, né? Então, se colocar seu nome no SPC, tá? Seu nome morre com você e fica aqui na terra igual o SPC. Então, se isso é o motivo de te agoniar, que você não conseguiu pagar suas contas esse mês, né? Se esforce para pagar posteriormente, mas não morra porque não conseguiu pagar. É isso que é a ideia, tá? Se você não deu conta em determinado momento, se preocupe por que você não deu conta e tente melhorar-se nisso, porque é para isso que o ego funciona, mas não é para te atormentar. Hoje eu vejo as pessoas preocupadas com o corpo, gente. Ai, que meu corpo está assim, meu corpo está assadinho, né? Primeiro que o seguinte, segredinho, né? Conta ou não conta, gente? Envelhece. Envelhece, viu? E não há creme, né? Não há Cronos que resolva, tá? Melhora um tiquinho, dá uma autoestima, dá um tapa no visual, mas, tá? Os valores da alma não envelhecem, o corpo envelhece. Então, cuidado com o tipo de investimento, porque às vezes a projeção do nosso espírito é o ego e a projeção do ego é o corpo. Né? E hoje eu vejo muitas pessoas investindo profundamente no corpo e estão esquecendo do espírito. Tá? Estão esquecendo do espírito. Então toma cuidado, porque a gente tem que investir no brilho do olho, porque esse não envelhece não. A sabedoria, o amor, o carinho, esse não passa não. Agora essa beleza física, efêmera e temporária, tá? Toma cuidado. Tá? As pessoas estão preocupadas demais, até comida virou filosofia hoje em dia. Já viram? As pessoas têm a filosofia, eu tenho a bandeira, eu sou vegano, sou um espírito vegano. Na próxima você vai nascer na África sem comida. Vai comer até minhoca no chão. Porque nós não viemos, é bom ser vegano, tá? Mas vegano é uma maravilha, que bom que o ego dessa sua reencarnação permitiu que você pudesse ser isso. Que bom que você não matou nenhum bicho. Né, ou menos para isso, tá? Gente, que maravilha, parabéns para você, poxa, sou seu fã, tá? Mas eu te falo uma coisa, tá? Seu espírito não vai parar de reencarnar por causa disso não, nem você vai ser completista por causa disso não, porque na verdade, aquilo que você faz para você, é para você, é a diferença essencial entre bom e bem. Nossa, Ronaldo, fiz uma dieta, que bom, bom para você. Nossa, corri uma maratona. Puxa vida, que bom, porque o bom é para você. Ronaldo, me tornei vegano. Puxa vida, que bom. Então você é uma pessoa bom, não é uma pessoa do bem. Isso está bem claro? Porque tudo que eu faço de bom para o meu benefício é para o meu benefício. Tá? E o bem, ele só existe quando eu começo a me operacionalizar para o bem do outro. Então é muito mais admirável uma mulher que tem um corpo com uma cicatriz horrível de cesariana, pelos 3 partos que teve, esse corpo é muito mais bonito do que aquele perfeito sem cicatriz. Porque aquele corpo é o corpo do bem. E pode não estar bom. A pessoa pode até esconder no biquíni. Não é isso? Mas aquele é o corpo do bom, e ainda não é o corpo do bem. Porque nós só conseguimos ter em reciprocidade aquilo que nós
proporcionamos e provocamos nas outras pessoas. Então, o homem do mundo hoje, ele está muito preocupado em ser bom, em fazer coisas boas. Mas essas coisas boas estão vinculadas diretamente ao seu próprio ego e ao seu próprio mérito e ao seu bem-estar. Tá? As coisas do bem, que realmente são transformadoras, que realmente permitem que ele leve para outro ambiente, tá? Essas coisas dependem da sua ação, da sua consciência, né, de que ele só vai ser feliz se ele cuidar. Até aí, tá bom? Então, a pergunta que eu faço é o seguinte, né? O que adianta eu ter um corpo que levanta um peso muito grande, se na hora de descarregar o caminhão e carregar e ajudar a pessoa, eu não ajudo? É um corpo grande, forte e inútil. O que adianta eu comer a erva do campo, né? E poupar os animais, se na hora do socorro, efetivamente, eu não estou disponível para tanto? Porque nós temos que meditar sobre isso. O caminho que nós começamos a trilhar agora é o caminho inverso. A humanidade, ela não vai melhorar por questões exteriores. Tem muita gente esperando aí disco voador, não é isso? Ah, data limite, vamos lá, data limite, vamos lá. E vai chegar, e vai tirar o mal, e vai fazendo isso aqui. Eu até acredito, gente, olha, acho que tudo pode vir, né? Pode vir intervenção alienígena, pode vir, vamos dizer assim, elementos exteriores, mas, independentemente de qualquer coisa, o que vai nos melhorar, de fato, é o nosso interesse ativo de fazer mais coisas do bem do que coisas boas. Então, nós viemos daqui para cá buscando coisas boas. É mais conforto, é mais independência, é mais viagem, uma alimentação melhor, sei lá. Então, viemos de lá para cá buscando coisas boas. As coisas boas nos trouxeram coisas neuróticas, estados da alma terríveis, tá? Então nós não precisamos, nós descobrimos que nós não precisamos abrir mão das coisas boas, só não precisamos ser escravos delas. Então eu posso ter uma alimentação saudável, vegana e maravilhosa e ainda ser um filho fantástico, não é isso? Eu posso ter um corpo malhado, perfeito, com barriga de tanquinho, né? E fazer a campanha do quilo. Conseguiram perceber? Eu posso estudar, falar inglês e utilizar esse conhecimento para expandir, por exemplo, a informação da doutrina espírita em outros países, quem sabe? Né? Fazer algumas traduções, fazer algumas coisas boas, para ensinar às pessoas aquilo que nós temos aprendido, que tem nos libertado. Então, o caminho que nós vamos percorrer agora, o homem do mundo, e o desafio do milênio é fazer esse percurso inverso. Tá? Então, como é que eu vou fazer? Começar da minha própria família. Tá? Aqui a gente vem aqui no Manuel Felipe Santiago, que é uma grande família também. Mas essa família vem aqui para fortalecer a gente, para a gente chegar melhor na nossa família. Tá? Então eu venho aqui me fortalecendo até conseguir reconquistar esse ideal. Só que vai ser melhor. Não vai ser pela necessidade material. Não vai ser pela ausência de cuidados. Nós vamos preservar tudo isso aqui que nós temos. Toda a tecnologia, todas as facilidades e tudo que a gente tem. Só que a gente vai usar essas facilidades para poder conversar mais. Porque se eu tenho uma televisão, eu tenho o poder do controle de remoto de desligá-la para fazer o culto no lar. Se eu tenho o celular, eu tenho o poder de deixar ele carregando para conversar com as pessoas que eu gosto, que eu amo. Porque eu sou dono da tecnologia, a tecnologia não é a minha dona. Tá? Eu descubro que eu posso viajar para a Europa, tá? E descobrir, poxa, lugares bem legais. Mas eu descubro também que se eu juntar minha família, né, gastar um pouquinho, não vai dar para ir para a Europa. Né? Mas eu descobri que se eu colocar no carro e for para a praia do Espírito Santo, como todo bom mineiro, tá? Eu vou ter momentos de tanta alegria, mas de tanta felicidade, que eu talvez nem queira ir para a Europa. Vou estudar lá no Google, na Wikipédia, mas não vou ter a necessidade de ir pessoalmente lá vivenciar aquela situação, tá?
Porque eu já estarei preenchido de amor suficiente para não precisar disso aí, tá? Porque eu descubro que eu não preciso da Europa para ser feliz. Eu posso ter nascido em Betim e ser feliz, pensa bem. Tá bom? Gente, a gente passou um pouquinho do horário. A gente vai agradecer do fundo do coração a paciência toda que vocês tiveram hoje. Eu espero que esse óbvio que eu falei possa também provocar vocês a pensar em casa sobre essas questões, porque é muito mais fácil do que a gente pensa. A espiritualidade fala de um esforço insignificante, tá? E talvez seja justamente isso que está fazendo falta, né? Um esforço insignificante em sempre buscar levar o melhor, tá? Nunca a crítica, a tristeza, tá bom?